Já ouviram falar em caminho do meio? Dizem que ele é o mais seguro a ser seguido. E as cartas tiradas no tarô foram o louco, a lua e o enforcado. Os soldados marcharam até quase toparem um exército com o outro, mas entre os batalhões havia uma fresta, e foi justamente por ela que Aristos passou como um relâmpago galopando. E sim, justamente pelo rio em que eles seguiram seu trajeto. E Aristos não sabia nada sobre esse novo território úmido, que sequer havia solidez no chão para que ele pudesse caminhar. Quem dirá saber algo sobre nadar? Tudo que ele sabia é que naquele território ele poderia se afogar assim como no sonho. Mas de alguma forma ele confiava no cavalo, que seguia firme a sua nadada, sem perder em nenhum instante o ritmo. E o rapaz entregou-se à travessia, mesmo que lá atrás, muito distante, fosse ficando à margem do rio. Ele estava tão entregue e relaxado que em alguns momentos até acariciava a superfície das águas. Em outros fazia concha com as mãos e banhava-se com a água do rio. Ria, gargalhava, feito uma criança ao descobrir um novo brinquedo. E de vez em quando até vocalizava alguns gritinhos como Ihu! Viva! Com o passar das horas, Aristos foi sentindo-se um pouquinho cansado e deixou seu corpo amolecer, debruçando-se sobre o dorso do cavalo. Com seu corpo descansado sobre o do animal, pouco a pouco começou a perceber certas movimentações. A sua sonolência, de certa forma, ampliou um pouquinho das mirações. Ali, deitadinho, ficou mirando as águas. Algumas imagens vinham brotando de lá de dentro. A princípio, elas não eram muito nítidas, mas quanto mais ele focava o seu olhar, mais as imagens ficavam claras. E Aristos não foi gostando muito do que ele estava vendo ali. A batalha que Aristos deixou de enfrentar quando resolveu montar ao cavalo e seguir rumo às águas, se apresentou a ele ali, naquelas imagens. E ele viu ataques ferozes, mortes, gritos, dor e muito sofrimento. Uma atmosfera completamente assustadora tomou conta das águas. E por um instante, parecia que o rio havia invadido o corpo de Aristos e transbordado em seus olhos. Foi nesse dia que Aristos brincou como uma criança, mas também chorou como uma, pois era como se ele já tivesse vivido aquela história, mesmo que ele não se recordasse dela. Ele sentiu pela primeira vez o seu coração apertar no peito, e as cenas não paravam de aparecer. Quanto mais elas apareciam, mais o seu coração se apertava. O peito de Aristos só foi se afrouxando conforme as lágrimas secavam em seus olhos. E a partir daí, ele começou a pensar de volta na terra firme. Ele ergueu seus olhos, mirou o horizonte e notou que o sol já quase tinha adormecido. Chegando a noite, um forte brilho refletiu sobre as águas. Era a luz que Aristo procurava, que em outrora o ancião havia o presenteado. Ela voltou a brilhar para ele. Ele entrou numa empolgação tão forte que quase lançou seu corpo nas águas. Porém, Aristos, que já sentira alguns dos sentimentos e aos poucos retomava sua memória, lembrou-se que no sonho, ao lançar o seu corpo nas águas, o que havia lhe acontecido era o afogamento. E como havia aprendido a duras penas em seu sonho, ele não se jogou. Aristos já sabia que o que ele deveria fazer era seguir a luz, mas acontece que o cavalo não a seguia. Pelo contrário, parecia que ele rumava para outros lados. Mas dessa vez, o jovem não se desesperou. Ele fechou os olhos, inspirou fundo todo o ar que pôde e na sua exalação abriu os olhos. Viu que ao redor do pescoço do cavalo havia uma corda. Ele tomou ela nas mãos e puxou instintivamente para um dos lados. O cavalo imediatamente virou a sua cabeça e, mais forte do que nunca, soltou um retumbante relincho. E a partir daí, ele começou a nadar sob a guiança das rédeas que Aristos tomava em suas mãos.